Qual era a função dos apóstolos? Capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Edificar a igreja sobre o fundamento dos profetas. Qual é a função do profeta? Que profeta? Tem muita pessoa que crê que houve outra linha de profeta no Novo Testamento. Não houve. Os apóstolos usaram os profetas, Isaías, Ezequiel, o Antigo Testamento, a palavra dos profetas para fundamentar a igreja na palavra dos profetas. Não houve profeta que saía profetizando por aí, como é o contexto de muitos hoje em dia. Então, a carência de um conhecimento bíblico e de uma interpretação ou exegeses é muito fraco, por isso que as pessoas saem atrás dessa turma, entendeu? E não tem apóstolo, não tem. O Paulo se classifica, Atos capítulo 1, a exigência dos 11 pós-morte de Judas, qual que era? Eram 3. Primeiro, para ser apóstolo, tinha que ter convivido com o Senhor desde o seu batismo, presenciar o batismo de Jesus, ver a manifestação do Espírito Santo na vida dele, céus abertos à voz de Deus. Segundo, presenciar a morte de Jesus e sua ressurreição, tinha que ser testemunha. E terceiro, estar no ministério terrenal de Jesus. Paulo em nenhuma delas esteve. Não viu Jesus, não viu o batismo, não presenciou a ressurreição. Mas Paulo, para justificar o seu ministério apostólico, vocês podem fazer uma interpretação do capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Paulo diz assim, no versículo 1 em diante, 3 palavras ele usa assim, chave, para que entendamos, entendeu? Paulo falou assim que primeiramente o Senhor Jesus morreu segundo a Escritura e ressuscitou segundo a Escritura. Paulo já começou dizendo, eu não vi a morte de Jesus, mas a Escritura diz isso. Eu não vi a ressurreição de Jesus, mas a Escritura diz isso. Ressuscitou, entendeu? Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, conforme a Escritura. Aí Paulo diz, primeiramente ele apareceu a Cefas, Pedro, apareceu aos 12, apareceu aos 500, a maior parte ainda vivem. Apareceu também a quem? A Tiago. Por que Paulo usa o nome de Tiago? E quem era Tiago? Jesus tinha 5 irmãos. Tiago, Judas, José, esqueci o Simão. Entendeu? Simão. E Jesus apareceu a quem? A Tiago, ou Jacó. Por que ele citou? Porque Jacó, Tiago, era o segundo irmão. Quando Jesus saiu de casa para exercer seu ministério, quem assume a liderança da família foi Tiago. Então Tiago era considerado e era chamado Tiago o Justo. No meio de Jerusalém, no meio dos judeus, ele era zelador da lei. Diz que era um homem mais perfeito, porém não cria no Senhor. Ele não se converteu. Ele se converteu depois da morte de Jesus. Por isso que Paulo diz, apareceu a Tiago. E por que Paulo usa muito? Porque o laço ministerial dele foi Tiago. Foi Tiago que recebeu ele em Jerusalém, levado por Barnabé, entendeu? Levado por Barnabé, recebeu ele. Foi Tiago que lá no capítulo 2 do livro de Gálatas, Paulo diz assim, que eles foram, e Tiago nos deu a bênção, a destra de companheirismo a mim e a Barnabé, para que Pedro fosse para os judeus e nós para os gentios. Tiago, ele sempre cita Tiago. Capítulo 15, a primeira convenção da igreja. Tiago, que deu a palavra, resolveu toda a situação dos conflitos de Pedro, de Paulo, dos gentios e dos judeus. Tiago. Então, Tiago era o baluarte da igreja, a coluna. Aí ele se apegou a Tiago. E quem que vai contradizer ele? Entendeu? Agora vamos orar. Santifica-se pela fé em nome de Jesus. Amém.